A parte 3 é a parte que a gente vai estudar planos em R3. Então, a gente volta ali para o quadro. Como a gente viu agora há pouco, né? Plano então, um plano, a gente estava olhando aqui, se a pergunta era se eu dava um vetor normal, o que acontecia? Qual era o conjunto dos pontos x, y, z, dado um ponto e um vetor que eu ia chamar de vetor normal, qual era o conjunto dos pontos x, y, z, tal que a x escalar n é zero. A gente viu que não é uma reta, na verdade é um plano, né? Então, é isso, o plano no espaço, ele está associado a um ponto mais um vetor normal. O que a gente pode pensar nisso é que se você fixa, em outras palavras, tá? Se você fixa uma direção para você chamar de vertical e um ponto que está no chão, então você determina o chão. O nível que o chão está em relação a essa direção vertical, você determina quem é o plano do chão. Então, horizontal e vertical são palavras que são relativas, né? Um não existe sem o outro. Então, é mais ou menos isso daí, tá? Então, ó, dado um ponto e um vetor normal, existem muitos x, eles formam um plano π de pontos tal que a x escalar n igual a zero. Então, por exemplo, se a igual a 4, 0, menos 1, o vetor normal é dado por 2, menos 4 e 3. Você escreve x grande, né, como x, y, z. Então, o vetor ax é dado por x menos 4, y, z mais 1, z menos 1. Portanto, ax escalar n é dado por... O n é 2 menos 4, 3. Então, é dado por o primeiro vetor como linha e o segundo como coluna, multiplicação de matrizes, né, na presença de um sistema de coordenadas cartesiano, que é o que a gente fixou já lá no começo. 2 vezes x menos 4, y vezes menos 4, mais 3 vezes z mais 1 igual a zero, produto escalar igual a zero. Desenvolvendo isso daqui vai ficar 2x menos 4y mais 3z, que são as entradas do vetor normal, que aparecem aqui nos coeficientes de x, y e z da equação do plano, em analogia ao que acontecia com a reta no plano. Então, a equação do plano no espaço e a equação da reta no plano tem uma analogia. E a constante é 2 vezes menos 4 mais 3, fica menos 8 mais 3, menos 5, passa para o outro lado, sim. Vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é que a constante da equação do plano está determinada por um ponto que passa lá. Então, ó, em relação à origem pertencer ao plano ou não, a gente pode dizer que qualquer plano, em particular o 3x mais 75y menos 111z igual a 371, não passa pela origem, mas esse aqui, ó, 25x mais 3y mais 5z passa, porque igual a zero, porque a origem satisfaz essa equação. Se substituir 0, 0, 0, a equação é verdadeira. Aqui não, aqui é falsa. A gente pode considerar um vetor normal, sempre um vetor normal do plano, uma escolha para vetor normal do plano é o vetor que tem como coordenadas os coeficientes de x, y e z na equação do plano. Então, eu pego aqui, por exemplo, o coeficiente de x é menos 4, o coeficiente de y é 12 e o coeficiente de z é 8. Menos 4, 12 e 8 é 4 vezes menos 1, 3, 4. Então, posso escolher n simplificando as coordenadas, porque qualquer vetor não nulo na mesma direção, qualquer múltiplo escalar não nulo serve. Então, se eu pegar esse aqui e multiplicar por 1/4, também serve, que é isso aí. Exemplo 3, para você tomar um ponto do plano, digamos, de equação beta aí, o plano beta, que dado pela equação 5x menos 2y mais 4z igual a 9, basta que as coordenadas do ponto satisfaçam a equação. Então, por exemplo, eu posso pegar o ponto 1, 0, 1, né? X igual a 1, y igual a 0, z igual a 1, porque 5 mais 4 igual a 9. Ou posso pegar, por exemplo, se o y for menos 2 e o z for 1, aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2, 4 mais 4, 8. Então, o x tem que ser 1/5. Então, o ponto 1/5 menos 2 e 1 também satisfaz essa equação, portanto, o ponto Q também está no plano beta. Esse exemplo aqui é um exemplo da representação paramétrica do plano. E a pergunta é a seguinte: suponha que para você seja dado o plano gama de equação menos 4x mais 3y mais z igual a 6. Como a gente pode obter três pontos não colineares no plano gama? Então, observem que
se eu olhar para a equação do plano gama, eu posso escrevê-la desta forma. Posso isolar z como função de x e y e obter z igual a 6 mais 4x menos 3y. Né? Olha só. Eu isolo z, fica com 6 mais 4x menos 3y. Então, z igual a 6 mais 4x menos 3y. Então, eu posso imaginar que z está preso às variáveis livres x e y. Para qualquer x e y que eu escolher, eu sei quem é z. Z está amarrado com x e y dessa forma. Z é função das variáveis x e y. Então, aqui eu tenho eu passo para uma representação paramétrica, né? Plano gama é o conjunto dos pontos onde x é livre, é um parâmetro livre, y também é um parâmetro livre e z depende de x e y assim, 6 mais 4x menos 3y. Então, o que acontece é que você pode pegar 3 pontos não colineares aí sem ser por tentativa, escolhendo x e y igual a 0, 0, então você vai estar no ponto 0, 0, 6, que é o ponto A, associado à escolha de valores 0, 0 para o xy. O ponto B associado à escolha de valores 1, 0 para o xy, então é o ponto 1, 0, 4. E o ponto C associado à escolha de valores 0, 1 para o xy, ou seja, é o ponto 0, 1, menos 3. Então, o que você faz é, se você chamar esta função aqui, né, de p de xy, é você associar o sistema de coordenadas xy com no sistema de coordenadas xy, você associar esses 3 pontos aqui com A, B, C. Então, A é o P de 0, 0, B é o P de 0, 1, C é o P de 1, 0. Então, você tem 3 pontos não colineares aqui no plano gama, né? E eu posso chamar P, em vez de chamar P de XY, posso chamar de T e S também. Então, ele fica P de T e S. Antes era XY, 6 mais 4x menos 3y. Aqui fica P de T e S, T, S, 6 mais 4t menos 3s, T e S em R. Lá você pode mudar o nome de parâmetro como você quiser. Então, essa funciona a representação paramétrica do plano. E um plano dado por uma representação paramétrica, eu consigo isolar quem são os vetores diretores, né? Quem é o ponto por onde ele passa e quem são os vetores diretores que eu estou usando. Então, fica ponto e mais 2 vetores diretores não paralelos, que é equivalente a você olhar para 3 pontos não colineares, ponto e 2 vetores não paralelos. Então, quando eu pego esta parametrização aqui e isolo o 006 como ponto onde o plano passa, tá vendo? 006 para TS igual a 0, ponto onde o plano passa. T vezes 104 mais S vezes 0 menos 13, identificando também os vetores diretores V e W, veja, eles estão aqui, né? Ó. O V são os coeficientes de T, 1, 0 e 4, o W os coeficientes de S, 0, 1 e menos 3. O que está acontecendo é que esse sistema de coordenadas ST aqui está sendo mandado no sistema de coordenadas dado pela origem A. O vetor que determina o primeiro eixo do sistema H aqui é o AB. E o vetor que determina o segundo eixo é o AC. Então, 0, 0 vai aqui, 1, 0 vai aqui, e 0, 0, 1, 0 e 0, 1 vão aqui no ponto B e no ponto C, respectivamente. Então, você tem, para esse eixo H, tem origem A e tem unidade de medida e sentido positivo dado por AB. O eixo K tem origem A e o sentido positivo e unidade de medida dado por AC. Então, você, na verdade, você leva o sistema de coordenadas, que era o sistema usual lá do plano, O e J, um sistema de coordenadas com origem A e base VW. É uma coisa que a gente já estudou lá no plano, sistema de coordenadas. Então, o plano é compatível, né, esse tipo de representação com um plano ser dependente de 3 pontos, ser definido, determinado por 3 pontos não colineares, ou de maneira equivalente por um ponto e 2 vetores diretores não paralelos. Ó. 3 pontos não colineares ABC, ou um ponto A e 2 vetores diretores não paralelos, que são AB e AC. Eles vêm daqui, em coordenada. Então, essa é a representação paramétrica de um ponto. Bom, a gente para por aqui. O exemplo 5 vai ficar na parte 4.